Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Hoje eu estou aqui na paróquia São José do Ipiranga, localizado na zona sul de São Paulo. E a pergunta que eu te faço é, você já ouviu falar dessa paróquia? Olha como ela tem uma arquitetura incrível. Vem comigo que eu vou te contar sobre a história, sobre a arte sacra e sobre a arquitetura. E vocês devem se perguntar, nossa, que flores lindas, o que está acontecendo aqui? Hoje vai acontecer 2 cerimônias de casamento e eu fui privilegiado, né, por poder estar aqui, né, com essas flores, com esse cenário lindo. E é isso. Eu vou te pedir também para você se inscrever no canal, comentar, curtir e compartilhar, porque vai me ajudar muito nesse projeto incrível. A gente tem que levar a palavra de Deus, né, contar um pouco mais sobre a história da igreja e levar para mais pessoas. Quanto mais pessoas, né, a gente se sente mais acolhido com a palavra de Deus. Então, vem comigo que eu vou te contar tudo em primeira mão. Até já já! No tradicional bairro do Ipiranga, a paróquia São José se revela como um verdadeiro refúgio de silêncio, fé e história. Mais do que um templo religioso, esse espaço carrega em suas estruturas a memória de um bairro que crescia junto com a própria cidade no início do século XX. A história da paróquia começa em 1912, quando os missionários europeus chegaram à região com a missão de atender espiritualmente uma população formada em grande parte por operários e suas famílias. Em um bairro marcado pelo trabalho e pelo desenvolvimento industrial, a escolha de São José como padroeiro não foi por acaso. Ele representa o homem simples, o trabalhador e o protetor das famílias. A construção da igreja teve início em 1918 e mesmo antes de sua conclusão, o espaço já acolhia celebrações e reunia fiéis. Em 25 de dezembro de 1920, dia de Natal, a paróquia foi oficialmente criada, tornando-se a primeira do bairro do Ipiranga e um importante marco religioso e comunitário na região. Do ponto de vista arquitetônico, a igreja apresenta um estilo sombrio e equilibrado, característico das construções religiosas do período. Sua fachada imponente, marcada por linhas clássicas e proporções harmoniosas, transmite solidez e, ao mesmo tempo, acolhimento. No interior, o espaço revela ainda mais essa proposta. A disposição do altar, a entrada de luz natural e os elementos que criam uma composição de contemplação. Destaque também para as pinturas sacras presentes no templo, contribuindo para transformar a igreja não apenas em um local de oração, mas também em um patrimônio cultural. Ao longo de mais de um século, a paróquia São José do Ipiranga acompanhou a vida de gerações, entre batizados, casamentos e despedidas. Suas paredes testemunharam histórias que se entrelaçam com a própria história do bairro e da cidade. Hoje, permanece como um ponto de encontro entre o passado e o presente, onde a fé continua vivida de forma simples, profunda e cotidiana. Ao atravessar suas portas, o visitante talvez perceba que não está apenas em um espaço construído em pedra, mas um lugar onde o tempo desacelera. O silêncio ganha voz e o sagrado se faz presente. Eu estou encantado com essa paróquia. Quanta beleza, quanta arquitetura, quanta arte sacra. Hoje eu tive, a entrevista, já de antemão falo para vocês, onde eu saí muito mais rico espiritualmente, muito mais rico mentalmente. Hoje eu aprendi muito, e estou muito feliz de estar aqui. Não estou só feliz porque a igreja é bonita, ela é encantadora. Eu estou feliz porque o que ela me trouxe, as sensações, a entrevista com o padre, esses vitrais maravilhosos. Aqui todo o contexto.
Vocês não têm noção quanto Contemplando Igreja está me ajudando, com certeza ajudando as outras pessoas. E você, se você estiver gostando desse conteúdo, por favor, deixa aqui seu comentário, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Eu só peço isso para você e é de graça, né? Acho que quanto mais pessoas se inscrevendo, mais palavras de evangelização vai vindo. Por quê? Porque eu vou ganhando mais seguidores, eu vou trazendo mais pessoas para próximo da igreja, da palavra de Deus. A igreja católica é linda, não é à toa que ela está aí há 2000 anos, né? Então é isso, conto com você, com a sua colaboração, acredite. Sempre estou rezando pelas pessoas do Contemplando Igrejas, pelos meus amigos, pelos familiares. Sintam-se abraçados em momentos de angústia. Procure um padre, vá se confessar, conte os seus pecados, das suas angústias, enfim. Estou muito feliz, acho que eu já falei isso 10 vezes, mas é isso. E agora, pessoal, vou mostrar um pouquinho atrás do presbitério, né? Atrás do São José, essa pintura magnífica. Não tinha como eu não mostrar para vocês. Cada detalhe. Realmente é de encher os olhos de uma beleza única, com seu significado. O anjo, se eu não me engano ali, é um turíbulo. Mais um anjo. Pelo que eu percebi, os dois estão olhando para o centro, né, do mundo. O outro anjo com turíbulo realmente é incrível. Vou abrir mais isso para vocês verem a dimensão. E não poderia faltar a minha oração aqui na casa do Pai, né, do São José. Hoje eu vim com o coração aberto para pedir, hoje não para mim, mas para você que está assistindo o vídeo do Contemplando Igrejas, para você que segue, para você que não segue também, mas passou aqui e viu, gostou do conteúdo, vou pedir para São José que ele interceda pela sua vida, pelos enfermos, se estiver algum enfermo, né, na sua casa, no hospital. Deixa aqui nos comentários para quem que você quer que eu peça intercessão, né, para São José. Hoje eu estou aqui na casa dele, nas outras paróquias vocês podem comentar também. Vou fazer com muito fervor, com amor no coração e, acima de tudo, com muita fé. Que Deus esteja com você e que São José ilumine, te dê um emprego, te dê bênçãos, enfim. Hoje é por você. Bom, se você teve o privilégio de chegar até aqui, fique agora com a belíssima entrevista e não se esqueça, Jesus Cristo é a nossa única salvação. Então não tenha medo de sonhar, não tenha medo de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nunca deixe de ter fé, porque a nossa fé é que move montanhas, move corações e a fé move pessoas. Eu tenho certeza que vai mover você também. É isso. Até a próxima! Padre, bom dia. Primeiramente, eu quero pedir a bênção para o senhor. Deus abençoe. Amém. Eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas, falando o seu nome, de onde o senhor veio, a sua idade. Então, eu sou o Padre Gilmar, pertenço à Congregação dos Padres Religiosos de Sion. Eu sou natural de uma cidade muito pequenina chamada Mirante do Paranapanema, que é interior de São Paulo. Eu tenho 47 anos e esse ano eu faço
16 anos de sacerdócio. Ah, que legal. A vida passa bem Muito rápido, rápido. né? E como o senhor decidiu que gostaria de servir a vida de sacerdote, a vida religiosa? Começou desde pequeno? Pode explicar um pouquinho pra gente? Tá. O meu processo vocacional ele se deu no início aos 5 anos de idade. Então eu tinha 5 anos, minha família é uma família católica, mas não praticante. O testemunho de fé vinha através da minha avó, que era devota de São José e do apostolado da oração. Então foi mediante essa experiência de fé da minha avó que eu comecei a saborear o que era a Santa Missa. E tem um dado muito importante da minha vocação, que é, eu ia à missa não porque eu gostava da missa. Certo. Eu ia à missa porque depois da missa minha avó sempre dava quebra-queixo. Então eu ia à missa não por causa da missa, porque eu nada entendia. Mas minha avó dizia, se você for à missa, depois eu te dou o quebra-queixo. E eu começava, então eu me empolgava por causa do quebra-queixo. E num certo momento eu olhava para o meu padre da minha cidade, o Monsenhor Jesus, que está vivo até hoje, tem 80 e poucos anos, e eu olhava para aquele homem e eu achava aquele homem assim, muito bonito, vestia umas roupas bonitas, falava bonito, e eu disse, um dia eu quero ser igual a ele. Sim. E a partir daí, nos meus 5 anos, eu comecei a ter essa vontade. Aí eu mesmo procurei o meu pároco, disse que queria ser padre, ele me colocou para ser coroinha, então fui coroinha até os meus 13, 14 anos, e aos meus 14 para 15 anos eu entrei no seminário. E como que foi essa entrada no seminário de 3 para 14, né, uma idade, um pré-adolescente, né, Sim, muitas sim. coisas na vida, muitas dúvidas. Quando o senhor decidiu, o senhor conversou com seus pais, como que foi isso? O senhor teve apoio deles de início, dos amigos, dos familiares, como que foi? Então, meus pais nessa época já eram separados. Tá. E minha mãe não levou muito a sério. Então, quando eu disse que queria ser padre, o padre da minha cidade pediu que eu conversasse com ela. Ela foi na paróquia conversar com o meu pároco. E ela me disse que eu queria só andar de carro. Ele gosta de carro, ele quer andar de carro. Porque o padre ia me levar numa cidade vizinha, Presidente Prudente, para o estágio vocacional. Certo. Então, ela não acreditou. Então, a minha família não acreditou. Eles não acreditavam que eu seria padre. Acho que por ser muito novo, né? Mas porque eles não tinham tradição de religiosidade, Verdade. sabe? Sim. Então não tinha uma tradição de fé. Então, mas minha avó sempre acreditou. Então minha avó, ela sempre olhava para mim e dizia assim, olha, você vai ser sempre um bom padre. E acho que a fé da minha avó me inspirou a viver essa experiência de ir para o seminário, Sim. fazer toda essa trajetória. Então meus pais, eles não me deram tanto apoio porque eles não tinham experiência de fé. Então eles não entendiam como funcionava a dinâmica da vocação. O verdadeiro significado. Né? Isso, do ser padre. Então, assim, como eles não tinham engajamento paroquial, não tinham engajamento de fé, então eles não entenderam mais ou menos o que eu desejava. Sim. Mas eu tinha esse propósito no meu coração, que eu confesso a você que eu não sei de onde veio. Algo me tocou e eu comecei a galgar esse caminho e aqui estou. E nesse tempo, o senhor ficou só lá ou foi indo para outras paróquias? Como que foi mais ou menos essa transição? O senhor foi para Presidente Prudente, Isso, né, compadre? Mas foi lá mesmo? Isso, eu iniciei o meu processo formativo no Seminário Menor em Presidente Prudente. Tá. E aí encerrei o ciclo em Presidente Prudente e depois vim para Taubaté, onde eu fiz filosofia. E depois, no término da filosofia, minha mãe morreu aos 42 anos. E aí eu saí do seminário e fiquei 1 ano fora. Certo. E aí nesse processo que eu fiquei fora, os padres da minha cidade, um padre lá, Padre Aurélio, era de Sion, que é a congregação que eu pertenço. Então, ao invés de eu voltar para a congregação que eu estava anteriormente, então eu optei em entrar em Sion. E o senhor já tinha outras dúvidas de outras congregações? Ou foi essa mesmo que tocou o senhor dessa congregação do Sion, que é Nossa Senhora, né? De Sion, de isso. Sion. Uhum. Como que foi? Você pode explicar? Acho que, não sei, muita gente pode ser que não conheça essa congregação. Você pode explicar um pouquinho? Pode ser resumidamente Sim. mesmo. Então, eu sempre tive sonho de ser missionário. Certo. Mas eu não entendia, na época que eu era adolescente, o que era ser missionário. Então, Sim. sempre meu sonho era ser missionário. Eu tinha vontade de sair e levar a Deus a algum canto. Então, esse é o meu propósito. E a congregação de Sion chegou para mim via ao Padre Aurélio, que era um padre de Sion, mas também era da diocese de Presidente Prudente. Tá. Então, ele falando do amor profundo de Deus por Israel, o amor profundo da palavra de Deus, então aquilo foi me inspirando. E aí ele me inspirou a entrar para o seminário, voltar para o seminário. E voltando para o seminário, eu entrei e acabei entrando nesse Sion. Então Deus teve alguns caminhos. Eu queria ter um propósito, mas Deus me encaminhou para outro. E quando o senhor se tornou padre mesmo, foi lá no interior ou já aqui na capital? Então, aí eu fiz meu processo seminário menor no interior, Presidente Certo. Prudente,
Filosofia eu fiz em Taubaté e a teologia eu fiz aqui na PUC, morei aqui no Ipiranga. E eu fui ordenado padre nessa igreja aqui, que hoje eu sou pároco. Olha que Nunca legal. imaginava que eu seria pároco aqui na paróquia São José. Então, fui ordenado pároco aqui nessa paróquia no dia 15 de agosto de 2010. Que legal. E depois de 13 anos eu voltei para ser pároco da paróquia e já estou aqui 3 anos. Hoje fazem 3 anos que eu estou como pároco da paróquia. Parabéns, padre. Estamos aqui na luta. É uma alegria. Você vê, quando tem que ser, tudo se encaixa, né? Pois é. E para quem não sabe, pessoal, a PUC é uma das instituições, né, mais reconhecidas, acho que no Brasil inteiro, sim. né? Católica, e tem uma tradição gigantesca. Gigantesca. Parabéns, padre. Que Pois alegria. E hoje aqui, ó, entrevistando o senhor. Pois é, esse 3 anos dia- de pároco aqui na paróquia São José. Parabéns mesmo, que Deus continue Amém. abençoando o senhor nessa trajetória linda aí. Amém. E, padre, o senhor pode falar, né, ao longo dessa sua caminhada como padre, qual foi um momento, assim, ou um dos momentos mais marcantes como sacerdote, na sua visão? Pode ser ampliar mesmo em si, sobre a igreja, ou alguma tradição que o senhor passou, ouviu. Olha, ser padre é uma dádiva, é graça. E ser padre é sempre uma experiência muito fantástica, porque todos os dias nós lidamos com o extraordinário. Sim. Então acho que cada dia eu me fascino mais pelo meu ser padre, não obstante as minhas misérias e as minhas fraquezas. Mas a experiência que eu tenho no meu ministério sacerdotal é nessa vivência com o povo. Então já passei por algumas paróquias, tive a oportunidade de passar por Mauá, por Castro, no Paraná, no Rio de Janeiro. Então assim, cada paróquia ela é diferente, mas ela tem a sua originalidade. E aí o que é importante? É que Cristo é o sentido e o porquê do nosso ministério e do nosso serviço. Então assim, eu já experimentei nesses 16 anos de padre muitas experiências lindas, sobrenatural. Então eu posso dizer assim, que para mim, como sacerdote, a missa é o maior dos mistérios. É aquilo que me fascina, é aquilo que me torna aquilo que eu sou. É a minha identidade como cristão. É um sacramento muito bonito, né? Por isso que a gente fala, um dos maiores pecados, faltar a missa de domingo. Com certeza, Por isso que eu falo para as pessoas, vão à missa aos domingos, né? Não consegue, tem vários horários, de manhã, à tarde, à noite, não consegue vir aqui, tem outras paróquias, né, padre? É que ainda o nosso povo não conseguiu compreender aquilo que significa a Santa Missa. Se nós entendêssemos o que verdadeiramente é a Santa Missa, nós participaríamos da missa todos os dias. A missa já é a antecipação daquilo que a gente vai vivenciar no céu, sabe? Sim. Eu sempre digo nas minhas homilias que não existe milagre mais extraordinário do que o mistério da Santa Missa, que é onde Deus atualiza o seu sacrifício redentor em favor de toda a humanidade na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, às vezes, eu fico percebendo pessoas que moram muito próximas da igreja e não tem o privilégio de saborear essa experiência. Eu tenho uma família no Acre, meu irmão que mora no Acre, e lá, pela dificuldade de padres e a dificuldade das comunidades que são longe, as pessoas têm padre de 3 a 6 meses, sabe? Nossa. Então, e as pessoas são sedentas. Então, assim, quando se tem, não se valoriza. Quando não tem, as pessoas sentem a necessidade. Então, a missa, para mim, como padre, mas também como fiel batizado, é algo sublime. Não existe sacramento mais miraculoso do que este, que é a Eucaristia. Sem dúvida. E indo ainda nesse assunto, né, eu já fui para Manaus e eu vi essa mesma realidade. Não em Manaus, na capital, mas no Amazonas, né, onde tem as comunidades ribeirinhas. Sim, sim. Eu percebi também essa falta né, de padres, enfim, por dificuldades, né, cada um tem a sua região, enfim, dificuldade. Mas quando eles recebem o sacramento da Eucaristia, é lindo de ver, porque eles realmente eles dão um pouco mais de valor do que, não vou falar por mim, mas às vezes algumas pessoas que estão ali diariamente não têm essa visão, né? É que aqui nós temos o privilégio, por exemplo, você pode escolher o padre a granel. Então eu venho aqui na São José, não gostei do padre Gilmar, eu tenho outros padres aqui na paróquia, somos 3 padres aqui na paróquia, que eu posso procurar outros momentos. Aqui no domingo nós temos 5 missas. Se eu vou a São José e não fui bem acolhido, eu tenho aqui Nossa Senhora das Dores, eu tenho a Imaculada, eu tenho o Santuário Aparecida, eu tenho Santa Cândida, eu tenho São João Batista. Então eu tenho uma gama de igrejas muito próximas. Então assim, eu não participar da Santa Missa aos domingos é um sacrilégio. Por quê? Porque oportunidade nós temos. Então acho que falta para nosso povo, sobretudo, essa acolhida desse grande mistério que é a Santa Missa. Entender o que é a Santa Missa para bem vivenciá-lo. Concordo com o senhor. E falando em missa, né? Estamos em tempo de quaresma.
o senhor pode explicar para as pessoas? Acho muito difícil alguém não saber, mas às vezes tem muitos adolescentes que não frequentam muito a igreja e acho que pelo Contemplando Igrejas, acho que elas têm a oportunidade de conhecer mais a fé católica, né? E enfim, o senhor pode explicar um pouquinho o que é a quaresma e por que em tempo de quaresma as igrejas colocam, né, esses mantos roxos nas imagens e por que o São José também não está? Não está coberto. A quaresma é esse tempo de graça que a igreja nos oferece para, em meio a tantos barulhos, nos silenciarmos um pouquinho e voltarmos àquilo que é original. E aquilo que é original não faz barulho. Então nós iniciamos a quaresma com a missa de cinzas, a imposição das cinzas, com um convite à conversão, tu és pó e pó has de tornar. É um convite a reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza e da misericórdia de Deus. E durante 40 dias nós vamos nos preparando através da prática do jejum, da esmola e da caridade para aquilo que é o cerne de nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então a quaresma são esses 40 dias que a igreja nos prepara para esse grande evento que marca a nossa fé, que é a paixão de Jesus, que nos leva à sua glória, que nos leva à ressurreição. Então a nossa fé se funda nessa tríade, paixão, morte e ressurreição, que é a Páscoa, quando assim fazemos memória daquilo que Jesus instituiu há 2000 anos. Então a quaresma é esse momento bonito de nós vivenciarmos a nossa fé a partir do silêncio. E aí uma maneira de você viver a quaresma são maneiras práticas. Então a igreja prescreve no Missal Romano, nas rubricas, que as imagens são cobertas na última semana do tempo de quaresma. Para quê? Para que nossos olhos se voltem para aquilo que é o centro, que é Cristo e o sacrifício. Mas como tradição, alguns lugares se cobriam bem antes. Então eu sempre inicio a quaresma cobrindo as imagens para que, no meio deste barulho todo, as pessoas que aqui cheguem possam falar assim, puxa vida, o que tem diferente? O que essas imagens estão cobertas? E aí elas começam a se questionar. E aí vem essa pergunta, por que cobrir as imagens? Para que o nosso foco não se desvincule daquilo que é original, que é o Cristo. E a imagem de São José é porque ele é o nosso padroeiro. Então, a partir de amanhã nós já iniciaremos os festejos sóbrios para o grande dia 19 de março, que é o dia de São José. Então, na quaresma, no dia 19, se quebra o silêncio quaresmal para que a gente possa celebrar o nosso padroeiro, São José. Vai ter uma festa? Isso, aí aqui nós temos... Quer convidar as pessoas? Vamos aproveitar? Eu quero fazer um convite. No dia 19 de março nós temos aqui 10 missas em louvor a São José. Começa às 6 horas da manhã, a primeira missa, e a última missa às 19h30. Vou deixar tudo na descrição também. Isso, mas passa muita gente, de 10 a 15 mil pessoas que passam aqui. Irei participar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, que legal. Então é legal ter essa dimensão para as pessoas entenderem mais o que é a quaresma em si, né, pai? A quaresma é esse tempo de experimentarmos um Deus que é misericordioso. Eu dizia ontem na homilia, aquele que experimenta o amor, do amor sabe falar. Nós vivemos numa sociedade muito ferida porque as pessoas foram machucadas e não se curaram. Então a quaresma é esse tempo necessário como remédio para nos curar do pecado, sobretudo da vaidade, do orgulho, mas nos fazer irmãos num processo de comunhão. Então acho que a quaresma é esse convite forte para a gente poder saborear o céu. E agregado à quaresma, a igreja nos propõe a campanha da fraternidade, que é esse tempo também de rever a minha vida interior, pessoal, mas também o que eu estou a fazer pelo bem comum. Então esse ano é fraternidade e moradia. Sim. E Jesus, ele veio, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então a igreja também nos convida nesse tempo quaresmal a refletirmos um pouquinho. Por que há tanta desigualdade quando falamos que somos todos irmãos? Então existe algo contraditório. Se eu digo que somos irmãos, por que eu sou privilegiado e o outro não? Então a igreja, ela nos convida também a essa conversão social. A conversão interior só é válida quando existe uma transformação social. Então é um momento propício de todos nós, cristãos católicos e cristãos não católicos, refletirmos o mundo melhor que queremos. É aquele sonhado por Deus, mas também começa pelas nossas mãos, passa pelas nossas mãos. E esse ano eu vi, né, tem um banner novo, né, vou deixar aqui também, acho que a cada ano que passa vem crescendo ainda mais, né? As pessoas vão entendendo realmente o significado. Isso, a campanha da fraternidade é um convite à conversão de toda a sociedade.
para a gente se libertar desse orgulho, da ânsia pelo poder. Mas, às vezes, algumas pessoas não entendem. Então, elas começam também a fazer campanha contra a campanha da fraternidade, porque não conseguem compreender que a igreja, inserida no mundo, ela tem a missão de salvar almas, mas salvar almas tocando os corações e dando dignidade às pessoas. Então, Exato. às vezes, nós vemos na própria internet alguns irmãos nossos que são contra a campanha da fraternidade. E são contra porque não entenderam a dimensão daquilo que é a essência da igreja, que não é só ela se preocupa interiormente, exclusivamente com a salvar almas. Mas enquanto as almas não são salvas, a pessoa tem fome, tem necessidade de dignidade, tem necessidade de moradia. Então, é unir o ideal, que é a busca do céu, a uma vida transformada na sociedade. Muito obrigado, o senhor explicou perfeitamente, acho que não ficou nenhuma dúvida, nem para mim, nem para as pessoas. Espero. Não. Padre, essa igreja aqui é uma igreja muito linda, eu fiquei encantado, né? Fui muito bem acolhido pelo senhor e por todos que trabalham aqui. Quero agradecer, né, imensamente. Eu acho que isso é o que me dá mais motivação para visitar mais igrejas, ser bem acolhido, contar a história de cada uma. E falando nisso, o senhor pode contar um pouquinho da história, né, da paróquia São José do Ipiranga? Certo. Eu digo que essa igreja é a mais linda da Arquidiocese de São Paulo, não menosprezando as demais, mas essa é muito linda, aconchegante. Essa igreja, ela tem as suas origens lá em 1912, quando 3 religiosos de Sion chegam ao Brasil, e eles vêm fazer uma experiência nessa região. Então aqui, na época, era um bairro operário, e então eles começam a fazer um apostolado para este povo. Sim. Então, esses 3 religiosos que chegam, um é francês, outro é italiano, e o outro, me esqueci de onde ele é, inglês. Então eles começam a fazer um apostolado aqui e eles ganham um terreno para construir uma igreja. E como aqui era uma vila operária, então eles começaram aqui, santo, vamos dedicar esse templo. Aí São José, mas não o operário, mas São José. Aí São José, São José, São José. Sim. Então em 1912 eles ganham o terreno e começam todo esse trabalho de apostolado. E em 1920 ela é inaugurada, então tem uma missa festiva e ela é inaugurada. Então ela tem 100 e poucos anos. É uma jovem senhora na Arquidiocese de São Paulo, dentre tantas outras mais idosas, mas ela está no processo de restauração. Mas essa igreja ela é muito bonita, mas assim, muito mais do que o templo bonito, é um povo que vive a sua fé vibrante. Então assim, eu tenho o privilégio de estar numa paróquia onde nós temos um povo muito generoso. Você viu ontem que eu pedi, olha gente, nós não precisamos limpar a igreja, lavar a igreja, e eu fiz o pedido à noite, no outro dia nós tínhamos aqui um grupo de pessoas para limpar a igreja, lavar a igreja. Nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar alimentos para levar para a cidade de Ubá, em Minas Gerais, e o pessoal já tem ofertado alimentos, já tem trazido. Então assim, é uma igreja no coração do Ipiranga, mas que ela traz um povo muito bom, muito generoso. Acho que essa generosidade faz muito ser essa igreja aqui nesse bairro. Eu vi mesmo e fiquei encantado, né, com as pessoas, com o acolhimento e a união, né, das pessoas. Igual o senhor falou, mandou mensagem, no outro dia já está todo mundo aqui. Tem uns chatos também, tem uns chatos também, porque todo lugar tem sempre um cri-cri, mas a grande parte do pessoal é povo maravilhoso. Ah, que bacana, padre. Eu acho que é tão legal isso, né? Então, pessoal, se vocês quiserem vir visitar, forem fora de São Paulo, venham visitar aqui que vocês vão adorar não só a arquitetura, mas o ambiente, enfim, só vindo aqui para sentir a energia. E tem alguma história aqui marcante sobre, vamos dizer, alguma imagem que seja muito antiga ou arquitetura? Então, o órgão, ele veio lá da primeira catedral, que era de São Paulo, então ele veio para cá, então nós estamos também no processo de restauração. E todo esse composto aqui era da antiga Sé, então o altar, o baldaquim ali, então tudo isso veio da antiga Sé, então veio para cá, então nós estamos a contemplar tudo isso que foi da antiga Sé, e depois na construção da nova Catedral da Sé, aí veio para cá o órgão e veio também tudo isso que compõe a nossa igreja. Porque quem é de fora, padre, as pessoas às vezes me perguntam, a Catedral da Sé já é centenária, eu falo, não, assim, a nova não, porque, salvo engano, tem uns 70 anos. Isso, eu não sei precisar mais. Acho que é isso, o pessoal pensa que tem mais de 300 anos, aí eu explico, mas que legal, tudo de lá, não fazia ideia, assim. Sim. E o órgão de uma beleza incrível.
atrás de patrocinadores para poder restaurar. Nós estamos no processo. Depois vamos fazer um vídeo à parte para a gente chamar as pessoas. Ótimo. Quem sabe, né? Não toca algum empresário, não, tem sempre uma alma generosa. Sempre tem. E tem algum organista aqui? Então nós temos o maestro Beto, que ele toca em todas as missas, então é um maestro muito requintado, talentoso. E nós temos um coral também, que ele há mais de 20 e poucos anos mantém na paróquia, então as missas solenes é ele quem maestra. E padre, falando, né, em histórias, o senhor como 16 anos, né, de sacerdócio, enfim, teve alguma história de algum fiel que marcou o senhor? Pode ser uma história de fé, um acontecimento que marcou o senhor nessa trajetória assim? Todo fiel nos marca, toda pessoa nos marca, porque cada um traz a sua história, cada um traz as suas alegrias, as suas dores, então por onde eu passei, eu sempre fui alimentado por histórias muito bonitas de fé. E às vezes as pessoas, a gente vai visitar alguém, um doente, e ao invés de a gente oferecer, a gente acaba recebendo. Então assim, cada um que passa na nossa história deixa sempre um pouquinho. E se a gente sabe ler isto, a gente se torna muito pleno. Mas tem uma história assim que me marca muito, que eu vivi no Rio de Janeiro, e eu já contei algumas vezes nas minhas homilias. Meu pai, quando eu tinha meus 5, 6 anos, ele se separou de minha mãe, certo, saiu de casa. Então ele foi um pai muito ausente. E todos os momentos que eu tentei ter com ele uma proximidade, ele sempre teve uma negatividade. Recuava. E recuava. E eu estava morando no Rio de Janeiro, minha mãe já tinha morrido há muito tempo, e ele passou por um processo de câncer, de fase terminal, e a mulher ele largou minha mãe para estar com ela, não o quis mais, então colocou ele para a rua. Aí minha irmã me ligou, olha, o pai tá com câncer, não tem onde ficar, o que a gente faz? Aí eu disse, olha, ele nos abandonou, mas nós não vamos abandoná-lo, então vamos acolher. Eu não posso ajudar porque eu estou no Rio de Janeiro, mas você acolhe e a gente faz... Ele era do interior. Do interior de São Paulo, lá do Presidente. Ficou lá, isso, né? lá no interior de São Paulo. E aí minha irmã acolheu em casa, deu toda a guarida para ele. E aí o processo de câncer foram 6 meses o processo. E ele faleceu. E aí minha irmã me ligou de manhã, e falou, olha, o pai morreu e o velório vai acontecer e a gente vai esperar você chegar. E eu passei do Rio de Janeiro para Teodoro Sampaio, são quase 10 horas, 12 horas de viagem. Bastante. Aí eu falei, olha, eu vou despachar aqui na paróquia umas coisas e depois eu vou. E aí eu esperei a secretária chegar, fui lá, resolvi um negócio com ela. E quando eu estava saindo, aí que me marca, o que as pessoas me marcam. Aí quando eu estava saindo, uma senhora me disse, padre, eu gosto tanto do senhor aqui, e o senhor ganha tanta coisa das pessoas, mas eu sou muito pobre, eu não tenho nada para dar para o senhor. Mas eu tenho um presente aqui, o senhor aceita? E aí eu falei assim, aceito, né? Sim. E ela tirou da sacola uma manga. Sabe aquela manga rosa, aquela manga grande assim? Ela tirou bonita, e falou assim, né? Bonita, e ela falou assim, pro senhor. Olha que gesto. E eu peguei a manga, abracei e vim para casa, coloquei a manga à mesa, fui tomar banho. Quando eu voltei, o outro padre Manuelzinho, ele já tinha comido a manga. Ele já tinha comido a manga. Nem sentiu o sabor. Eu nem senti o sabor da manga, ele já tinha comido a manga. Mas o que eu quero dizer é que aquela mulher, ela, do seu jeito simples, ela curou o meu coração tomado pela dor, pela perda do meu pai, por mais que ele tenha sido sempre ausente, sim, através de um gesto muito simples, uma manga. E aí eu fiquei pensando no caminho que eu vinha do Rio para Teodoro Sampaio, eu fiquei pensando como pequeninos gestos se tornam tão nobres na vida de alguém. Aquela mulher, sem saber minha dor, sem saber meu sofrimento, me acalentou o coração a partir de uma manga. Então assim, eu tenho também que reproduzir essa bondade a todos os corações. Então, diante de tantos sinais que eu já vivenciei com pessoas no meu ministério de 16 anos, acho que este é o mais belo. É através de uma manga você compreender que Deus quis acalentar meu coração. Por mais que eu não tenha comida da manga, porque o outro mas padre... o gesto, né? Mas o gesto dela foi muito bonito. Aí eu queria eternizar aquilo. E aí eu escrevi lá na época, eu escrevi o texto no Facebook, coloquei lá, eternizei. E de vez em quando o Facebook me lembra dessa dádiva. Todo ano, né? Todo ano me lembra. E eu nunca esqueci isto. Um pequeno gesto de alguém que não sabia da minha dor, soube ser um remédio. Então, acho que isso fica um convite para nós, sermos um pouquinho de esperança no coração de alguém. Porque tem sempre alguém a sofrer.
e aí você tem sempre algo a dar a alguém. Então uma manga fez a diferença na minha vida. Isso foi um aprendizado para mim, eu acho que com certeza vai ser para as outras pessoas, né? Pois Um é. gesto singelo que marcou a sua trajetória. A riqueza está na simplicidade. Exato. Quanto mais simples, melhor. Exato. Fui abraçado através de uma manga. Eu Muito acho que isso é bonita a fundamental. história. E padre, saindo um pouquinho da igreja, padre tem folga? O senhor tem um hobby? Conte um pouco. Olha, tem um ditado que diz, quando você faz o que ama, você está sempre de folga. Não, nós temos folga. O meu hobby é a preguiça. Muito bom. É a preguiça. Eu gosto de dormir, então meu hobby é dormir. Então assim, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia muito à praia andar. Não gosto de praia, mas eu ia andar na orla de Copacabana ali, eu e mais o meu confrade Padre Expedito, que você conhece. Sim. Então esse é o meu hobby. Então assim, o meu hobby é estar com pessoas que eu gosto, fazendo coisas simples. Não tem assim, lazer, então não tem essas coisas miraculosas, Sim. não. Então, uma coisa muito simples. Mas aí Dormir, ótimo. ligar a televisão e ouvir vozes e pronto. E me acabar na cama. Qualidade de vida, descansar qualidade um pouco de vida, também. mas esse é meu hobby. Que legal, padre. E uma pergunta um pouco mais profunda, eu vou até ler aqui, né? A Bíblia, né? Ela mostra que grandes homens de Deus, eles passaram por crises, né? E o que são essas crises? Crises de fé, né? Como Jó, como bem sabemos, Elias e o próprio Pedro, né? Essa dúvida da fé, enfim, ela pode fazer parte, né, do caminho da fé em si, ou ela sempre pode ser mostrada como um sinal de fraqueza? A dúvida nunca é fraqueza. Tá. Pelo contrário, é sempre uma experiência de coragem. Quando você se reconhece frágil diante da vida, diante de qualquer circunstância, você sempre busca uma resposta. Então, assim, a fraqueza está em você desistir, em você não persistir. Mas a dúvida, ela faz parte. As crises são necessárias. Então nós tivemos aí o primeiro domingo da Quaresma, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele viveu 3 tipos de tentações, as quais também nós somos tentados. E ele passou por esse processo de crise, confiando em Deus. Então assim, as crises são necessárias, nos amadurecem, as crises nos fazem crescer. Então as crises fazem parte daquilo que nós somos. Viver é um processo de crise. Desde quando você é tirado do ventre da mãe, que ali já existe você está no conforto da mãe, Sim. ambientado, ali no líquido amniótico, quentinho, protegido. A mãe, de vez em quando, passa a mão na barriga, comendo e bebendo, sem pagar nenhum boleto. Então está ali feliz da vida. Daqui a pouco você é rasgado, jogado para fora. Então é um processo de crise. Ali que começa. Ali que começa, cortar o cordão umbilical, então você tem que crescer, se desenvolver. Então a vida é feita de crises. Então assim, a crise nunca é sinal de fraqueza. A crise é próprio daquilo que é humano, que tem que fazer escolhas, tomar decisões, faz parte da vida. Agora, eu não posso fazer as minhas escolhas e viver a vida sem um critério. E qual é o critério? É Deus. Ele é o centro de uma verdadeira felicidade que o mundo não é capaz de nos dar. Então, passar por crise é necessário porque faz parte do processo humano. Eu lembro que na década de 80 o Brasil passou por uma grande crise financeira, quase quebrado, e tinha um slogan na TV que dizia: com crise se cresce. Então a crise nos faz amadurecer e ver a vida com um olhar muito mais amplo e não mesquinho. Sem dúvida. Quando eu frequento as igrejas, eu faço a minha oração, né? E eu sempre agradeço, Padre, pelos momentos de dificuldade, né? Porque é neles que eu me torno mais forte, que eu testo a minha fé em si, porque é muito fácil, a minha vida tá maravilhosa, em um tombo que eu dou, eu já querer desistir de tudo. Eu acho que o senhor deixou isso muito bem claro e para as pessoas refletirem mais sobre isso, né, também. Você tem dois momentos de viver a crise. Você pode viver a crise enfrentando a crise, certo. Ou você pode passar pela crise querendo justificar e querendo jogar sobre o outro a culpa da sua crise. Então, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Então, assim, existem situações que são causadas por mim mesmo, e do qual eu sou refém. Existem situações que são causadas pelo outro, do qual também me faço refém. Mas assim, a sua maneira de enfrentar as situações adversas é que vai fazer a diferença. Então, a crise faz parte para Jó, faz parte para... Até Jesus lá no Getsemane: Senhor, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Então ele viveu na plenitude humana essa angústia. Então, passar pela crise
Todos nós passamos. Sim. E todos nós temos as nossas lutas. Eu estou falando contigo aqui neste momento, protegido. Mas neste momento tem pessoas em situação de vulnerabilidade. Lá na região de Minas Gerais tem pessoas agora lutando para poder encontrar um corpo debaixo de tanta lama. Então são crises que a gente vai administrando. Alguém agora nesse momento tem um problema na depressão, enfrentando um diagnóstico de câncer. Então todos nós temos as nossas batalhas. Então o que fazer com elas? Olhar para Cristo e encontrar em Cristo a força necessária para redescobrir a força que você tem interior. Então acho que esse é um tempo propício. Só encontra o oásis aquele que passou pelo deserto. Concordo com o senhor. E juntando todo esse enredo, contexto, né? Hoje em dia eu vejo os adolescentes, a maioria, um pouco afastados da igreja, né? E qual que é a missão dos padres em geral, na sua visão, né, como padre? Qual que é a importância da palavra do padre, né? Não sei se vocês readaptaram um pouco a homilia ou a fala para trazer mais os jovens à igreja, porque eu vejo que os jovens estão um pouco mais afastados, sabe? Assim, em modo geral, pelo que eu vejo, aonde eu passo, vejo mais idosos, né, nas igrejas. O que o senhor diria para eles? Eu acho que o grande problema está na família, que não tem saboreado e não tem deixado como legado, como testemunho, a importância da igreja e de Deus na vida dos jovens. Acho que isso é fundamental. Eu vejo que na nossa paróquia nós estamos com 100 e poucas crianças na catequese, 150 crianças na catequese, e para a nossa paróquia de bairro do Ipiranga, do centro, é um número muito expressivo. Eu ia falar Mas isso. essas crianças, elas vêm porque o papai e a mamãe trazem. Mas daqui a pouco, lá na frente, elas passam por um processo de aridez também. Porque aí o pai acha que já não tem mais poder sobre a criança, sobre o adolescente, e vai deixando em aberto. E aí ele tem que decidir. Então, assim, eu sempre digo nas Santas Missas para os pais, o primeiro catequista é o papai e a mamãe. O primeiro testemunho é o papai e a mamãe. E é necessário que papai e mamãe compreendam esse exercício da fé na vida da criança. E eu digo isso porque a minha experiência de fé se deu através da minha avó. E também do quebra-queixo, não esqueça do quebra-queixo. Mas se dependesse da minha mãe e dependesse do meu pai, eu seria alguém descrente. Então, assim, hoje me angustia. Então, quando eu olho para minha família e eu vejo que meus irmãos, eles não têm experiência de fé. Eu tenho sobrinhos meus que não são batizados. E eu tenho brigado com meus irmãos para batizar, e eu falo, tenho dito, e eu vejo na minha própria família, sabe? Meus irmãos, 2 ou 3, que não batizaram meus sobrinhos porque acham que não tem necessidade. Então, nós vivemos uma fase difícil, mas esperançosa, porque nem tudo está perdido. Então, assim, existe uma volta muito grande. Nós temos aqui também muitos adultos voltando para a Igreja Católica. No ano passado nós tivemos quase 40, 50 crismandos adultos. Nós tivemos, acho que, 22 batizados de adultos. Então, assim, existe esse processo de aridez, que eu não preciso da igreja, porque é aquela voz que o mundo nos oferece, mas também existe um grande retorno. E este retorno é um retorno sólido. Isso é fundamental. Porque de nada adianta você ter uma conversão repentina, vir por 2, 3 dias e depois sair. Então, eu tenho experimentado aqui na São José pessoas que são adultas, que têm voltado para a igreja, ou do berço protestante, tradição protestante, ou pessoas que foram batizadas e por algum motivo se afastaram e voltaram e estão aí inseridos nas pastorais. Então, cabe ao pai e à mãe, à família, incentivar. Esses são os primeiros catequistas. E cabe ao padre, cabe à comunidade dar testemunho de acolhimento. Acho que isso é fundamental. Então, quando a comunidade acolhe bem, a comunidade persevera, cresce, se multiplica. Sem dúvida, igual o senhor falou, vem de casa, né? Acho que foi a primeira vez que eu escutei isso, porque eu sempre faço essa pergunta, né? Qual a palavra? Não, eu acho que abriu ainda mais a minha mente também sobre isso, porque o adolescente tá ali, às vezes, né, com a sua rebeldia, mas o pai e a mãe é o que vai ali ajudar com uma palavra, incentivar. Acho que é isso mesmo. Eles incentivam na vivência, porque não adianta nada você dizer para o filho, vai à missa, vai à igreja, mas se o pai e a mãe não vêm. Exato. Então, se é bom para mim, por que não é bom para eles também? Dá um então, exemplo. Aquilo que eu sempre digo aqui, às vezes o pai e a mãe trazem a criança para a catequese, para fazer a primeira Eucaristia. Mas a criança vê que o pai e a mãe não comungam na missa. Por que não comungam? Existem alguns casos que estão em segunda união, mas existem outros casos porque o pai não fez a preparação. Então, por que não receber juntos? Então, aqui nós criamos na Paróquia São José a catequese para adultos no domingo também. Então, o pai traz a criança,
Enquanto a criança está na salinha, o pai e a mãe, se não tem a catequese, a crisma ou a primeira Eucaristia, estão em outra salinha se preparando. E no final do ano, os dois fazem junto a primeira Eucaristia, recebem o crisma. Então, assim, eu tenho que dar o testemunho. Acho que o testemunho é fundamental. Eu vejo que alguns pais delegam à igreja, como delega à escola, como delega a outrem, a função de educar. Então, a função de educar é restritamente dos pais, papai e mamãe, que têm a missão de educar os filhos, quer na igreja, quer para ser alguém na sociedade do bem. Então, o testemunho começa em casa, porque é lá em casa que eu vou olhar, vou contemplar. E aquele que é um chavão de rabeira de caminhão, as palavras, elas são comoventes, mas é o testemunho quem transforma. Com certeza. E, padre, falar em comunhão, né, pai e mãe, eu tenho uma dúvida de um seguidor chamado Flávio, né, advogado. A gente até conversou um pouco sobre isso, para o senhor explicar para as pessoas. Eu casei na Igreja Católica e, sei lá, 2 meses, 3 meses depois eu quero me separar. Me separei e conheci outra pessoa e quero casar de novo na Igreja Católica. Como que funciona? Tá. A primeira coisa que nós temos que entender é que todo casamento na igreja é sacramento, é matrimônio, é indissolúvel. Uma vez assumido, é para a vida toda. E os noivos têm que ter a consciência e a maturidade desta escolha. Sim. Então, amar é uma decisão diária. Eu não amo só quando convém, eu amo porque é necessário uma experiência diária do amor. Então, 2 jovens se casam. Primeiro, eles precisam se conhecer. Depois, ter reta decisão. Depois, maturidade certeira. E propósito. Então, 2 jovens se casam. Mas, porventura, lá na frente não deu certo, tentaram, não deu certo. Então, a igreja, ela não anula casamento. Mas ela, diante de um novo relacionamento que essa pessoa adquire, ela pode olhar para aquele processo que foi feito e entrar no processo de nulidade matrimonial. Então, nulidade não é anular. A igreja, a partir do processo de nulidade, ela vai analisar e vai reconhecer ali se houve algumas situações que incorreram em não verdade naquela liturgia. Então, aconteceu, foi tudo válido, mas algumas situações ali não foram muito claras. E aí a pessoa entra com o processo de nulidade matrimonial. Então, cada arquidiocese, cada bispado tem uma delegacia própria para analisar esses processos de nulidade matrimonial. Então, eu me casei, mas depois de 3 meses eu me separei. Aí contraí relacionamento com outra pessoa. Então, mas agora eu conheci a verdade, eu quero viver a fé, eu vou à missa, mas eu não recebo a Eucaristia, está me faltando alguma coisa. O que eu faço? Então a primeira coisa é procurar o pároco da sua paróquia. Então o pároco vai lhe acolher, vai ouvir a sua história e depois de ouvir a sua história vai encaminhar para o órgão competente. E a partir daí ele vai fazer uma análise, esse órgão competente vai fazer uma análise do processo. E aí pode ser nulidade matrimonial ou não pode ser nulidade matrimonial. Se der nulidade matrimonial, então você tem o direito de se casar novamente. Agora, se não der nulidade matrimonial, você tem o direito de viver na comunidade essa experiência de fé. Então a igreja, ela acolhe a todos e a todos dispensa o amor necessário para cada pessoa. Bacana. Não sei se eu me fiz claro. Não, fez sim. Eu entendi e com certeza as pessoas também, porque acho que muita gente tem essa dúvida. Né? Ou não sei. A gente trouxe aqui porque ele me perguntou e eu não soube responder. O senhor respondeu claro. E para finalizar, né, para não tomar mais o seu tempo, essa conversa aqui eu ficaria o dia inteiro, que está muito agradável. Convide as pessoas, né, para participarem aqui da igreja, onde que fica, o senhor pode convidar todo mundo. Tá. Então, meus queridos, vocês que nos ouvem agora, a nossa paróquia fica aqui no bairro do Ipiranga, essa paróquia é linda, centenária, ao lado dela temos o nosso Colégio São José, fica no coração do Ipiranga, e nós temos missas aqui todos os dias, à noite às 19 horas, e no domingo nós temos missas às 8, às 9h30, às 11, 16h30 e 19 horas. E quero convidar você para a grande festa de São José, no dia 19 de março, que vamos acolher aqui tantos devotos e devotas de São José. Tenho certeza que vai ser uma festa linda e vai ser um sucesso, como eu disse, estarei aqui também. Pessoal, vou deixar tudo na descrição, rede social, sigam no Instagram. Quando vocês vierem a São Paulo, for de outros estados, venham visitar, porque é um marco histórico aqui em São Paulo. Como eu disse, não só a beleza, mas o acolhimento,
Aqui é maravilhoso, Padre. E a nossa igreja fica pertinho do Museu do Ipiranga, então você vem conhecer o Museu do Ipiranga e vem aqui na nossa paróquia conhecer a nossa paróquia também. Realmente fica aqui do lado. Fica 2 quadras do Museu do Ipiranga. Pode visitar aí, ó. É um tour. É um tour. E ainda pode fazer uma comprinha no Brás, quem for de fora. Verdade. Padre, eu quero imensamente agradecer, eu não sei com que palavras agradecer o acolhimento, a essa entrevista, porque cada paróquia que eu vou, cada fraternidade, eu aprendo muito mais, né? Eu Contemplando Igrejas existe para isso, para levar a palavra, né? Para trazer as pessoas mais próximas à igreja, conhecer as histórias dos padres, que eu acho que isso é muito importante, né? Muito obrigado por me acolher hoje. Eu fico feliz, meu querido. Eu queria dizer mais uma coisinha bem rapidinho, se me permite. Eu não sei quem vai ouvir este áudio, quem vai ver esse vídeo, mas pouco importa a situação que você esteja passando, creia que sempre há uma esperança. E São José é para nós esse modelo de homem esperançoso, que confiando em Deus, soube entregar o coração, mas também soube entregar tudo aquilo que era para o mistério da salvação. Então, que o glorioso São José possa sempre por você valer. Às vezes nos bate um desespero, nos angustiamos, às vezes a vida é muito árdua, a gente fica desesperado. A quem recorrer? Valei-nos São José. São José é aquele que nos momentos mais difíceis, ali nós temos uma corda. E nos momentos mais difíceis, que são as virtudes de São José, quando eu estou passando por um momento difícil, ou alguma pessoa fala comigo, olha, padre, eu estou passando por essa situação difícil, ore por mim, eu vou naquela corda lá, seguro aquela corda e oro, e ele tem me dado, por intercessão, muitas graças. Então, das nossas dificuldades, recorramos a São José, porque ele não se esquece de nós. E tem a tradição que diz que todo aquele que é devoto de São José, quando morrer, é o próprio José que vai abrir as portas do céu. Então é um privilégio estarmos nessa paróquia devotada a São José, mas sobretudo confiar a ele as nossas angústias, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos. São José, ele é muito próximo e ele é muito poderoso. Generoso. Generoso. Tudo aquilo que eu pedi a São José, graciosamente ele me ofereceu, levando a Jesus, aquele que ele carregou nos braços, aquele que é minhas angústias. Então, não se desespere, mas confie em São José. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Amém. Coragem. A todos.